Olá, queridos! Olá, queridas! Tudo bom? Vamos nesse mapa mental conversar sobre as leis de Newton, espetaculares, tá? Leis que definem os movimentos, a maioria dos movimentos que nós encontramos no nosso cotidiano. Então, esse mapa mental é de extrema importância. Não que os outros, tá, não sejam importantes, mas esse talvez seja o mais importante desse curso da gente, tá bom? Então, concentração total, tá certo? Olha lá a telinha. Bom, as leis de Newton, elas são 3 leis, tá certo? Vamos começar falando do princípio da inércia. Tá aqui, nossa primeira lei, princípio da inércia, tá? O que é que esse princípio da inércia diz? Razoavelmente diz que um corpo não consegue alterar o seu estado de movimento ou de repouso até que sobre esse corpo passe a atuar uma força resultante. Tá certo? Ou seja, tem uma figurinha aí onde tem um rapaz que, querendo se amostrar para as gatinhas que estavam observando o movimento dele, ele resolveu frear, sendo que ele esqueceu que ele freou a bicicleta, mas o corpo dele tende a continuar esse movimento, então ele fez essa acrobacia aí que eu acho que não estava programada. Tá certo? Que é o que ocorre, por exemplo, quando você está em um carro, em um ônibus, por exemplo, e o ônibus freia, mas o ônibus freou. O ônibus saiu da inércia, você não. Tá certo? Você continua esse movimento. Tá? Então esse é o princípio da inércia enunciado por Newton, que já tinha sido conversado anteriormente por Galileu, mas foi especificamente definido por Newton. Porém, inércia é um sinônimo de equilíbrio. E às vezes você se confunde com essa palavra equilíbrio, achando que equilíbrio só tem a ver com a situação estática. Não. Existe o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Bora lá. Equilíbrio estático representa o que, César? Repouso. Equilíbrio dinâmico representa o que, César? Movimento retilíneo e uniforme. Razoavelmente, a gente pode definir a primeira lei de Newton, ou princípio da inércia, como sendo assim: um corpo só sai do seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme quando uma força resultante diferente de zero atuar sobre esse corpo, tá? Ou seja, ele só sai do estado de equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico quando uma força resultante atuar sobre ele. E essa força resultante é o que está exposto na segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica. Newton, com essa segunda lei, ele explica melhor, ele reforça o princípio da inércia, ele fala da força resultante. Veja como é calculada a força resultante. Massa que multiplica ΔV por ΔT. Por quê? Porque para o corpo sair do estado de equilíbrio dele, ele tem que mudar a velocidade dele, porque ou ele sai do repouso, ou ele sai do movimento retilíneo uniforme que ele está. Mudar a velocidade dele num determinado intervalo de tempo significa acelerar esse corpo. Então, está explicada a inércia pela segunda lei, pela força resultante. Tá certo? Então, a força resultante, ela é calculada pelo produto da massa vezes a aceleração aplicada nesse corpo, ou seja, a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Daí a gente puxa 2 setinhas aí, 2 ramos. Primeiro ramo, sentido da força resultante. Quando eu tenho um produto de um vetor, tá aqui, ó, olha, de um vetor que é a aceleração por um escalar, o vetor resultante sempre terá o mesmo sentido toda vez que o escalar for positivo, e o escalar da gente aí é a massa. Por ela ser positiva, a força resultante sempre terá o mesmo sentido da aceleração, tá certo? Então, o sentido da força resultante sempre tem o mesmo sentido da aceleração do corpo, tá bom? Beleza? E as unidades no sistema internacional? Bom, será a unidade de massa do sistema internacional, que é quilograma, multiplicado pela unidade de aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, que em homenagem ao nosso querido Newton, essa unidade foi denominada de Newton. Então, a unidade Newton, que é a unidade de força do sistema internacional, nada mais é do que quilograma, que multiplica metros por segundo ao quadrado. Então, esqueça quilômetros por hora nesse assunto. Quando estiver fazendo questões de lei de Newton, esqueça quilômetros por hora. Já passe logo de quilômetros por hora para metros por segundo, tá certo? E aí vamos à nossa terceira lei, que fala exatamente da ação da força. Por quê, César? Porque, vê só, para um corpo sair da inércia, você tem que aplicar nesse corpo uma força. Ao aplicar nesse corpo uma força, toda ação gera uma reação. E essa reação tem características interessantes. Primeiro, essa reação sempre terá o mesmo módulo da ação.
Tá? Segundo, sempre terá a mesma direção da ação. Terceiro, sempre terão sentidos opostos. Então, a terceira lei de Newton diz que toda ação gera uma reação de mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos. Mas é importante você sacar que eu, quando representei aqui o vetor ação-reação, eles estão representados em corpos diferentes. Então, você vai anotar aí. Ação e reação sempre ocorrem em corpos diferentes. Ação e reação sempre ocorrem em corpos diferentes. Por isso, nunca se anulam. Por isso, nunca se anulam. Ação e reação sempre ocorrem em corpos diferentes. Por isso, nunca se anulam. Entendido direitinho? Volta aqui para mim. Você vai fazer assim. Você vai conectar todas as três leis de Newton. Primeiro, bora lá. Para um corpo sair do seu estado de inércia, que é o seu estado de equilíbrio, sobre esse corpo você vai ter que aplicar uma força. E toda força aplicada nesse corpo gera uma reação de sentido oposto. Primeira, segunda e terceira lei de Newton, resumida praticamente em uma única frase. Tá bom? Assista novamente a esse mapa para fixar legal. Só depois você passa para o mapa onde nós vamos explicar as principais forças que nós encontramos no nosso cotidiano. Tá bom? Aquele abraço, tchau, tchau, até a próxima.